Boa noite a todos e a todas. O tema da minha aula é um tema muito reflexivo em relação ao Acordo de Não Persecução Penal, a ANPP, só que do prisma da justiça consensualista e não mais inquisitiva. Será? E aí a gente vem já trazendo o pacote anticrime. Com o advento da Lei 13.964/19, conhecida popularmente como pacote anticrime, introduziu ao CPC, ao Código de Processo Penal, o instituto do acordo de não persecução penal prevista no artigo 28A do CPP. É muito rápido, gente. Tá. É bem sabido que o sistema inquisitivo penal é o poder-dever do Estado em penalizar o sujeito com o mal justo ao mal injusto. Ao mal justo ao mal injusto. O Estado detém um monopólio do poder de punir. E aí aqui é bom a gente refletir em relação à NPP, porque o Estado ele tem o dever de punir, ele tem o poder-dever de punir o réu. Mas aqui eu abro um link para depois eu vou trazer no final da aula, para a gente olhar para a economia processual que isso gera para o Estado. E não uma justiça em si para a vítima, ou não uma justiça em si para a sociedade. Por que eu falo isso? Porque quando ele tem esse dever e ele sai desse cenário, ele sai ali do cenário como ator principal e traz o réu e a vítima como um ator secundário, e esse réu, ele é como se, na realidade, ele traz para si a justiça consensualista, mas que de fato ela não é consensualista, ela é inquisitiva, porque neste momento o réu, para fazer jus a esse benefício da ANPP, o primeiro requisito legal é a confissão do réu. Então, perceba, não tem uma consensualidade, não é uma justiça que está te dando uma vontade, de fato, ali, de você resolver, equilibrar a balança entre as partes. O Estado, ele finge não estar ali no poder aquisitivo, porque a partir do momento que ele força, que é um dos requisitos principais para se propor a NPP. Olha, eu, Estado, estou retirando aqui o meu poder de lhe punir, estou extinguindo a punibilidade, desde que a cereja do bolo. Você venha como réu confesso, essa confissão ela tem que ser formal e circunstanciada, ou seja, ela tem que se materializar. Não basta só ele falar, eu realmente matei, eu realmente furtei, eu realmente roubei. Não, eu preciso colocar isso no papel. E a partir do momento que eu faço essa confissão, eu estou interferindo no direito fundamental da Constituição, lá no seu artigo 5º, inciso 68, no qual é um direito fundamental do réu não fazer prova contra si mesmo, não se autoincriminar. E como que tem uma NPP e fala assim, olha, para você ter esse direito seletivo em poder usufruir, distinguir a sua punibilidade, você tem que vir aqui confessar. Aí, se você confessar, aí a gente entra numa balança de igualdade do consensualismo, e aí a vítima, por sua vez, vem para esse plano e a gente começa uma negociação. E essa negociação qual seja? O réu, ele é um réu confesso, formal e circunstanciado, reduzido a termo, e a vítima, pelo seu lado, ela é restituída. Ela é restituída do seu dano material, moral, na proporção dos fatos. Aí você para e pensa, realmente a confissão, ela está lá no direito fundamental e, ao mesmo tempo, ela parte do instituto, que é a premissa do direito penal, que é a inquisição, é inquirir, é coercitivo. E esse poder inquisitivo, ele está aí demonstrado, só que as pessoas não param para pensar. Sabe que, de fato, a NPP ela veio para trazer justiça e mostrar que a máquina pública funciona? Ou ela veio disfarçada de uma justiça coberta por uma fumaça, uma cortina de fumaça, do qual, na realidade, ela só quer fazer a máquina pública enxugar os seus custos com o processo, com a demanda desse processo, com a demora desse processo, com o judiciário que é abarrotado por inúmeros processos em nível nacional, em que a máquina pública não dá conta disso, e aí eu faço um faz de conta
e as vontades da parte está sendo respeitada. E esse direito penal já não mais inquisitivo, e agora consensual, de uma forma consensual, eu trago aqui e abarco ele dentro do direito penal, para fazer transparecer que a justiça está alcançando o seu fim. E aí eu faço um adendo. Porém, nós temos uma virada de chaves com o advento do pacote anticrime, que olhou lá para o sistema inquisitivo e viu uma oportunidade de inserir no contexto da justiça penal a justiça consensualista, que até então era impossível se cogitar. Como assim? Sendo que tal sistema já era utilizado antes mesmo de Cristo e prevalece até os dias de hoje. E aí agora, eu quero falar com os colegas criminalistas que aqui estão, se dá para imaginar, né, como é um contrassenso, como que eu estou trazendo uma justiça restaurativa e consensualista aqui para o direito penal, tendo se por trás dele tem uma inquisição. Então fica contrassenso, perdão, essa posição do Estado. Então, só me leva a imaginar que, eu vou falar do princípio da razoabilidade e da economia processual, mas que, na realidade, é só uma cortina de fumaça, entende? E aí eu coloco para os colegas o seguinte, o sistema inquisitivo e coercitivo qual a máxima do direito penal inquisitivo coercitivo que fala diretamente com a NPP? Qual a máxima? Assim, a gente partindo do pressuposto que o nosso direito penal ele é inquisitivo e coercitivo. Só que aqui na NPP, meio que desmonta essa parte, né? A gente olha para uma justiça consensual, a gente olha para a vontade das partes. E aí, desse olhar, a gente faz assim, qual é a máxima do direito penal inquisitivo coercitivo que fala diretamente com a NPP? Qual seria essa máxima? Sim, mas eu falo assim do olhar inquisitivo. Sim. Sim, desse ponto de vista, sim. Mas o que eu quero dizer aqui, na realidade, o que eu estou falando é da confissão. Por isso que eu estou falando que é o direito penal inquisitivo coercitivo, qual a máxima que fala diretamente com a NPP? Porque a partir do momento que o réu ele é forçado legalmente a confessar algo que a Constituição diz que é impossível, que é um direito do réu não confessar, aí vem o Instituto e fala, não, para eu te dar o direito ao NPP, para você não, para extinguir a sua punibilidade, eu, Estado, não vou poder te punir, então eu lhe ofereço o NPP, desde que você seja réu confesso. Então, por isso que eu estou falando da cortina de fumaça, mas não nesse sentido. Eu estou falando no sentido sim, mas aí você percebe que é um instituto que ele pode ser para aliviar o encarceramento. Só que, na realidade, quando se fala, ele está trazendo a justiça consensualista, a justiça, a vontade das partes. E quando, na verdade, ele passa a ser inquisitivo, trazendo uma justiça consensualista. É isso que eu estou trazendo. E aí, quando você faz esse paradigma, você fala assim, bom, é a confissão, que no processo, no direito processual penal, é considerada a rainha das provas. Se você for perceber, aqui na NPP, ela continua sendo a rainha das provas. Você consegue entender? Porque a confissão lá no direito penal, ela sempre foi vista lá no princípio inquisitivo de que ela é a rainha das provas. Não, sim, mas até porque a NPP é para crimes que não têm agravo, entendeu? Sim, sim, é combinada, né, na realidade, né? E aí, se você for pensar, você consegue olhar para esse sistema e não ter uma justiça consensual, e sim inquisitiva novamente, porque a partir do momento que o réu é forçado, ele não é assim, tipo, olha, eu estou aqui, eu sou réu, eu matei, mas olha, eu não vou falar que eu matei. E aí, o Estado vai dar NPP para ele? Tá certo que eu fui agora um exemplo absurdo, que não cabe no NPP, mas um furto qualificado.
Ele fala, não, eu quero NPP, mas eu não vou confessar. Ele vai ter NPP, ele não vai ter NPP. Então, ela deixa de ser consensual, ela volta a ser inquisitiva. É esse olhar, entendeu? Aí, agora, o direito penal e o processo processual penal, através dos princípios da razoabilidade processual e da economia processual. Quando falamos da razoabilidade processual e da economia processual, o direito penal abriu um link para olhar lá para a justiça consensual restaurativa que tem sido aplicado no direito do trabalho, no direito civil, obtendo grandes resultados, porque lá no direito do trabalho, a primeira audiência de conciliação, para quê? Aí o juiz ele já tem um olhar para aquele processo e ele meio que balança. A reclamada fala, eu quero 20 mil. O reclamante fala, não, eu pago 5. Aí o juiz faz uma média e propõe um acordo e geralmente fecha. Por quê? Porque ele corre o risco dele não receber nem 5 no final desse processo. Ele vai tramitar por anos. E às vezes já se perdeu o objeto. E aí, quando eu faço esse link para o resultado positivo dessa ação, dessa justiça consensual, é olhar lá para o direito do trabalho e ver que a máquina pública está funcionando com menos dinheiro, com menos funcionário, e essa máquina vira. Lá no direito civil também, indeniza-se a vítima e a máquina vira mais rápido, porque geralmente na audiência de conciliação, a maioria dos casos serão resolvidos ali. E aqui a gente tem que abrir também um link para o direito civil sucessório. Por quê? O direito civil sucessório, quando a pessoa vem a falecer, abre o direito de sucessão, correto? Esse direito de sucessão, vamos ver, os ativos e passivos dessa pessoa faleceu giram em torno de R$1 milhão. Mas ele deixou um passivo de 500 mil de dívida. Então, vai ficar quanto? O herdeiro, ele herda no quinhão da herança, né? O seu quinhão dentro do valor da herança. Então, vai sobrar, ele abre o espólio paga 500 mil de dívida e o restante divide entre 2 herdeiros, a conta que eu fiz. Então, é 250 mil para cada um. Isso seria possível para o direito processual penal, transferir o dolo para uma pessoa, a partir do momento que, vamos dizer assim, eu vou colocar homicídio que é para a gente ficar mais fácil, embora não caiba na NPP. Eu pratiquei homicídio, esse processo ele vai tramitar por 10, 15, 20 anos, se eu tiver um bom advogado e tiver condições de pagar. Nós sabemos que no direito penal processual os recursos são infindáveis, uma vez que você tem condições. Teria como essa pessoa falecer e o Estado chegar lá e falar, então, que venha o cônjuge, a viúva venha responder por esse processo no lugar do réu? Eu consigo transferir esse dolo? Não é? Então, por quê? Porque a justiça penal ela não transcende a pessoa do apenado, porque é um direito fundamental. Eu estou fazendo essa abertura aqui porque depois eu vou falar dos direitos fundamentais, por isso que eu estou trazendo esse link agora. E quando eu falo assim da razoabilidade processual, o direito processual viu nesses princípios a oportunidade de trazer essa justiça consensual para o direito processual penal, através do Instituto da ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. E qual a função desse princípio aqui? Seria o quê? Oferecer a ANPP em fase pré-processual, ao invés de oferecer a denúncia. Esse processo tramitar por anos na justiça. Quando chegar o seu fim, já se perdeu o objeto, ou o réu faleceu, ou o réu está preso por outro processo, ou o réu não tem as mínimas condições de restituir a vítima. E o que resta? É a justiça não sendo feita de fato. E isso é vitimizar a vítima mais uma vez. Aí era aqui que era para entrar esse recorte que eu fiz o exemplo aí do direito civil, como ele funciona e por que a pena não passa. Então, no direito penal, não é possível a sucessão do dolo. Não por quê? Porque a pena não passará da pessoa do apenado, artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. E aí, nesse cenário, oferecer a NPP é olhar para a linha do tempo e antecipar todo o resultado, de modo a restituir a vítima em todos os seus danos, material e moral. E, por outro lado, é olhar para o réu e dar a oportunidade para ele se redimir, refletir se vale a pena delinquir. De forma mais justa, para isso é restituir a vítima. E por que não dizer que as normas nesse sentido se tornam mais favoráveis ao réu? Então, com o advento, e aqui é bom a gente abrir um parênteses, porque com o advento do pacote
anticrime, em 2019, que passou a se efetuar nos processos a partir de 2020, é um instituto novo, só tem 3 anos, se deu a oportunidade de que, por ser mais benéfica ao réu, essa lei ela retroage a favor do réu. Então, os processos anteriores a 2019, eles puderam ser alcançados pelo Instituto da ANPP desde que não tivesse sido ofertada a denúncia pelo Ministério Público. Então, ela é benéfico para o réu, é benéfico para a vítima, e ele retroage desde que seja no momento antes do oferecimento da denúncia pelo MP. E desse prisma, podemos obter economia processual, visto que ao aceitar a NPP, o processo que duraria anos se resolve em meses ou até mesmo em horas. Para nós, criminalistas, é ótimo, porque a gente resolve o problema rápido, a gente recebe os honorários rápido, o escritório vira. Mas será que do ponto de vista social, será que de fato essa justiça acontece? Ou é só uma máquina de enxugar gelo para o Estado? Entende? E aí, isso, até mesmo horas. Deixando assim, o que era para se resolver em anos, se resolve em meses ou até mesmo horas. Deixando assim de movimentar a máquina pública, utilizando o dinheiro público de forma consciente, com resultado positivo para a vítima, réu, Estado e sociedade. E aí agora eu vou ser bem rápida, porque é o final que eu acredito ser mais importante aqui, que remete ao início. As partes réu e vítima têm o dever de aceitar a NPP? Não, né? Visto que é uma proposta consensual, é um acordo, o qual o desejo das partes prevalece, fazendo as coisas julgadas entre as partes. No entanto, se uma das partes não aceitar o acordo, o MP terá que oferecer a denúncia. Óbvio que nós, como advogados, isso é bem no início da tratativa, da negociação, porque depois que o termo já está descrito, as provas estão ali sobre a mesa, não vai ter como voltar. E aí, se o réu volta, o MP pode oferecer a denúncia, inclusive usando essas provas. Qual a natureza da confissão da NPP? De acordo com o artigo 24A, caput do CPC, o réu é obrigado a confessar e essa confissão será formal e circunstanciada. E para oferecer a NPP, o réu terá de confessar, visto que esse instrumento representa uma alternativa ao oferecimento da denúncia. Então, perceba que não é consensual. É uma alternativa. Ou você confessa e restitui a vítima, ou eu vou oferecer a denúncia. E você vai ser você vai responder pelo crime, vai vir a sentença transitada no julgado e você vai ser penalizado. E você vai ficar com uma ficha criminal. Agora, olha aqui, se você confessar, a cereja do bolo está aqui, porque eu vou tirar o meu poder eu vou extinguir a punibilidade e você não vai ter uma ficha suja, você vai lá, vai reparar a vítima e tá tudo certo. E a máquina anda. E agora a reflexão que eu quero deixar aqui para nós, como penalistas, é a seguinte: a confissão como pressuposto legal para oferecer a NPP não estaria violando normas constitucionais e de direitos fundamentais? Ao analisar a questão, a partir da Constituição de 1988, entendo ser inconstitucional a exigência legal da confissão do investigado por violar a prerrogativa de não autoincriminação, conforme o artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, ou por infringir uma convenção americana sobre os direitos humanos, que seria o decreto 688/92, o qual assegura o direito de a pessoa não ser obrigada a depor contra si mesma, nem mesmo confessar-se se culpada. E aí eu passo um gancho lá para a Constituição dos Direitos Fundamentais, que os direitos fundamentais, como é tão sabido por nós, são direitos de cláusulas pétreas. Ou seja, como que vem uma NPP e mexe num direito fundamental, que está descrito no artigo 5º, banaliza, sendo ser uma cláusula pétrea, do qual não se pode mexer. Até uma questão de concurso, cláusulas pétreas só pode mexer para ampliar direitos, jamais para retirar direitos. E aí vem uma NPP que fala que o réu é obrigado a confessar. Então, além de ser inconstitucional, que está no Supremo, inclusive, essa questão da inconstitucionalidade da NPP, não foi resolvido ainda, porque vários juristas estão fazendo essa mesma indagação, tipo, como que eu vou quebrar um direito fundamental constitucional, que é um direito que não se quebra, de maneira alguma, dentro do processo, simplesmente para favorecer o réu.
ou para favorecer a vítima. Então, a gente olha muito mais para um resultado em que o Estado quer demonstrar que essa justiça está chegando à população, à sociedade, quando de fato ela não está. Até porque mexer com como eu falei, as cláusulas pétreas não se mexe, não se modifica, a não ser para ampliar direitos. Então, está lá no artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, inciso 4º. Estou finalizando, mas o Instituto, agora é o final que é para a gente pensar. Agora, o final aqui é para a gente fazer um gancho, por isso, porque eu acabei não repassando os slides, isso é nervoso, né, gente? A gente sabe. Para a gente voltar, foi até bom, porque a gente volta aqui para pensar, né, na justiça e não mais inquisitiva, será? Porque daí o Instituto, embora benéfico, é um contrassenso, como se percebe a exigência legal da confissão pelo investigado por mal circunstanciado. Configura o mero capricho da mentalidade inquisitorial do legislador. E se nós formos pensar, é isso mesmo. Nada mais inquisitivo que a busca pela confissão do investigado no bojo de uma solução consensual, que promove a não persecução penal. E aí, dá para fazer até um link lá, quando a confissão ela se torna rainha das provas, e aqui ela só se repete, mas de uma maneira totalmente distorcida e rotulada, é que, se eu posso pensar, bom, eu ofereci NPP, o réu, ele confessou, será que eu posso usar o Instituto, o princípio do fruto envenenado, da árvore envenenada, e dizer que essa prova ela estava errada, ela estava maculada? Será que eu posso arguir isso depois para tentar cancelar esse acordo do qual não foi tão benéfico? Aí eu deixo a tua reflexão para todos. E agradeço pela oportunidade.